Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar na vida e nas ideias de uma figura que, olha, realmente mudou o jogo da educação, John Amos Comenius. Isso mesmo, muita gente chama ele de pai da pedagogia moderna. Exato. Ele viveu numa época bem complicada, sabe? Guerra, perseguição religiosa, mas deixou um legado, assim, impressionante. É verdade. E hoje a gente tem aqui alguns trechos da obra principal dele, a Didactica Magna, né? E também os relatos sobre a vida pessoal, a trajetória dele. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar entender por que Comenius ainda é tão importante hoje. O que ele propôs de tão radical assim para a época? E o que a gente pode aprender com ele, né? Especialmente considerando que a visão dele nasceu no meio de tanto sofrimento. Como aprender, como ensinar melhor. Pois é. Ok, então vamos começar a desembrulhar essa história. Preparem-se aí para conhecer um pensador que teve uma vida, nossa, muito difícil, mas que respondeu com uma visão de educação cheia de esperança. E muita inovação. Uma história e tanto. Para a gente entender bem o Comenius, acho que é fundamental olhar para o contexto dele, né? A Morávia, onde ele nasceu, que hoje é parte da República Tcheca. Sim. Era um caldeirão. Conflito religioso para todo lado, a Guerra dos 30 anos destruindo tudo. Ele mesmo se via como uma vítima disso tudo. Com certeza. E essa sensação de perda, de não ter um lugar, parece que foi um motor para ele, sabe? Uma busca por alguma coisa maior. E essa inquietação começou cedo, né? Pelo que li, ele detestava escola. Aquela coisa de decorar regra de latim, grego. Exato, ele odiava isso. Memorizar sem entender nada, sem conexão com a vida real. Essa experiência ruim foi, assim, decisiva. Imagino. Tanto que, mais tarde, isso levou ele a criar manuais de línguas bem diferentes. Partiam do uso, sabe? Das frases, do contexto, parecido com o jeito que a gente aprende a nossa língua quando é criança. Ah, entendi. A regra, para ele, vinha depois. O próprio aluno descobria, formulava, não era algo imposto logo de cara. Quer dizer, ele queria que o aprendizado fizesse sentido, que fosse mais natural, menos tortura, né? Exatamente isso. E na universidade, ele teve contato com as ciências naturais, que na época ainda eram muito ligadas à teologia, né? Uhum. E aí ele se interessou por uns métodos diferentes, como o de um cara chamado Hatke, que já falava em ensinar de acordo com a natureza do aluno. Ali o Comenius começou a rascunhar a ideia dele de sistematizar o ensino, o que ele depois chamou de pedagogia. E ele chegou a colocar isso em prática, né? Parece que teve uma época que ele deu aula em Funec. Sim, Funec. E tentou fazer diferente. Menos vara, mais acolhimento, explicar antes de mandar repetir. Isso. Ele tentou criar um ambiente mais focado na compreensão. Mas essa fase, infelizmente, durou pouco. Foi interrompida de um jeito bem trágico. Essa parte é pesada. Muito. Foi um período de dor imensa, tanto pessoal quanto coletiva. A perseguição religiosa contra os protestantes como ele, da União dos Irmãos Morávios, ficou mais forte. Certo. A guerra avançando, ele teve que fugir, e no meio desse caos todo, ele perdeu a primeira esposa, a Magdalena, e os 2 filhos pequenos, provavelmente de fome ou da peste que sempre vinha junto com a guerra. Nossa. Ele mesmo descreveu essa fase como um crisol da dor. Essa experiência terrível, devastadora, com certeza moldou a convicção dele de que a educação era, assim, essencial para reconstruir não só as vidas, mas a própria humanidade. Era uma esperança, né? É impressionante. E pensar que mesmo nesse cenário de exílio, de perda, ele continuou produzindo, né? Intelectualmente ativo. Sim, muito ativo. Ele encontrou gente importante, tipo Descartes. Viajou pela Europa, foi para a Suécia, a convite do chanceler Oxenstierna, para ajudar a reformar o sistema de ensino lá. Que interessante. E teve que escrever aqueles manuais de latim para sobreviver, né? Que acabaram ficando super populares. Pois é uma ironia, né? Essa necessidade de fazer coisas mais práticas, mais imediatas,
como os manuais de língua, talvez tenha impedido ele de terminar o grande projeto dele, a Pansofia. A Pansofia, o que era exatamente? Era tipo uma enciclopédia universal, sabe? Um sonho dele de juntar todo o conhecimento humano, filosofia, teologia, ciência, tudo numa visão integrada, um projeto gigantesco. Uau! E apesar de tudo, ele viveu bastante, né? Morreu com 78 anos, lá na Holanda, em 1670. Sim, uma vida longa, apesar dos pesares. E essa história da sepultura dele ter ficado esquecida por séculos e depois redescoberta, vira quase uma metáfora, né? Um legado que resistiu ao tempo, às dificuldades. Perfeito, é bem isso. A imagem de alguém que foi ferido, muito ferido pelas circunstâncias, mas que lutou sem parar pelas ideias. E essas ideias acabaram garantindo a ressurreição intelectual dele muito tempo depois. E falando nessas ideias, Comênios não economizava nas críticas às escolas do tempo dele, hein? De jeito nenhum. Ele usava umas palavras fortes, lugares de tormento, terror dos meninos, destroço dos engenhos. Dá pra sentir a raiva dele. Totalmente. Ele via os alunos fugindo para aprender um ofício. Qualquer coisa era melhor que a escola. Ele lembrava da própria experiência ruim, né? Claro. E aí ele sonhava com algo completamente diferente. O ensino mais humano, baseado na ciência que estava começando a surgir e totalmente focado nas necessidades da criança, na natureza dela. E o mais doido era o otimismo dele sobre o ser humano, né? Muito! Numa época em que a teologia batia muito na tecla da maldade humana, do pecado original. Certo. Comênios vinha falando do potencial de excelsitude, da grandeza que o ser humano podia alcançar e como? Pela educação correta. Que contraste, né? E como ele achava que dava para alcançar essa tal excelsitude? Qual era o método? Bom, ele resumia num método de 3 passos que ele achava que eram ligados, interdependentes, usava até uns termos em grego. Ah, é? Quais? Autópsia, que seria o ver por si mesmo, aprender pela experiência direta, pelos sentidos. Depois, autocracia, que é dominar o conhecimento, reter de verdade, não só decorar. E, por fim, autopraxia, praticar, aplicar o que aprendeu em ações concretas. Autópsia, autocracia, autopraxia. Ver, dominar, fazer. Nossa, isso soa muito moderno, quase um aprender fazendo. Totalmente. Era o oposto do ensino passivo, aquele baseado no medo, na repetição sem sentido que ele tanto criticava. E essa ideia se ligava àquele projeto maior da Pansofia, da sabedoria universal. Exatamente. Ele acreditava que o conhecimento não devia ser todo picado, sabe? Disciplinas isoladas. Tinha que ser entendido como um todo ligado, refletindo a unidade da criação de Deus. Faz sentido. Só que essa tentativa de juntar tudo acabou gerando uns atritos, né? O Descartes, por exemplo, que era mais da razão pura, da separação entre filosofia e teologia, criticou ele. E até dentro do grupo religioso dele, alguns olhavam com desconfiança. Achavam que ele valorizava demais a ciência, a filosofia, e isso podia diminuir o lugar da teologia. Ele ficava ali tentando equilibrar a fé bíblica com o empirismo, que vinha do Bacon. Era uma posição meio desconfortável, um signo de contradição para muita gente. Entendi. Ele estava tentando construir pontes onde a maioria via muros. E aqueles manuais de latim que a gente falou, o que eles tinham de tão especial? A grande sacada era o princípio de ensinar as coisas antes das palavras. Como assim? Ele dizia que palavra sem entender a coisa que ela representa é tipo sombra sem corpo. Não adianta nada. Por isso os manuais dele, tipo o famoso Orbi Sensualium Pictus... Ah, o mundo sensível ilustrado. Esse mesmo, usava imagens para conectar a palavra com um objeto, com ação concreta. E ele propunha uma progressão. Começar falando de qualquer jeito, depois ir aprendendo a falar direito, com elegância, e no fim dominar a língua para conseguir persuadir. Que legal. E tem aquela frase dele que resume tudo. Aquele que ensina não deve ensinar quanto sabe, senão quanto possa aprender o aluno. O foco muda completamente. Sai do professor que quer mostrar que sabe muito e vai para a capacidade do aluno de absorver. Nossa, isso é colocar o aluno no centro de verdade. Agora,
Vamos entrar um pouco na Didática Magna, a obra principal dele. Qual era a ideia central ali, a base de tudo? Olha, a base de tudo que ele coloca logo no comecinho é uma visão teológica da vida. Para Comênios, essa nossa vida aqui na Terra é só uma preparação para a vida eterna. Uhum. Ele usa uma analogia muito bonita, das 3 moradas. O útero da mãe prepara a gente para a vida na Terra, a Terra prepara a gente para o céu, e o céu é a vida plena. Cada passagem é tipo um novo nascimento. Tem que deixar para trás as envolturas, as coisas que não servem mais. Isso dá um propósito maior para a vida e, claro, para a educação. Entendi. E qual seria, então, o propósito específico da educação, dentro dessa visão? Preparar o ser humano para essa jornada inteira. E isso se divide em 3 objetivos principais, que ele via como interligados. Primeiro, conhecer a si mesmo e ao mundo, ser uma criatura racional, que pensa. Segundo, reger a si mesmo e ao mundo, ser senhor das criaturas, ter domínio próprio, agir com propósito. E terceiro, se encaminhar para Deus, ser imagem e semelhança do Criador, viver em harmonia com Ele. Certo. E na prática, isso vira os 3 pilares que ele não cansava de falar. Erudição, que é o conhecimento do mundo, das artes, das línguas. Virtude, que é a ordem moral, o caráter, não só boas maneiras, mas algo interno. E piedade, que é a ligação profunda com Deus. Erudição, virtude e piedade. E ele achava que essas 3 coisas eram inseparáveis, né? Não adiantava ter muito conhecimento se faltasse caráter ou fé. Exatamente. Para ele, isso era a essência do ser humano completo. Ele até usava umas analogias. Um relógio tem que funcionar bem antes de ser bonito, né? Um cavalo tem que ser forte antes de ter uma sela chique. Boa analogia. Da mesma forma, buscar prazeres passageiros antes de cuidar da saúde espiritual, que para ele envolvia a virtude e a piedade, seria loucura. Esses 3 pilares eram fundamento para a vida aqui e para a vida futura. E ele acreditava que todo mundo tinha capacidade para desenvolver esses pilares? Como ele via a natureza humana? Olha, a visão dele era extremamente otimista. Ele dizia que a gente já nasce com as sementes da erudição, da virtude e da piedade dentro da gente. Sementes. Sim, a nossa natureza original como imagem de Deus, que sabe tudo e é bom, nos daria uma aptidão natural para conhecer, para agir certo e para se conectar com o divino. Ele descrevia a mente como um espelho, que podia refletir o mundo todo, ou como um abismo insondável, com uma capacidade infinita de aprender. Interessante. Mesmo sabendo da história do pecado original, da corrupção humana, ele acreditava que essa natureza podia ser restaurada, cultivada pela educação, como um instrumento desafinado que pode ser consertado e voltar a tocar bem. Essa ideia de sementes é forte mesmo. Mas semente precisa ser cuidada, né? Não bastava nascer com o potencial, imagino. De jeito nenhum. Ele era muito claro nisso. A educação é necessária para a gente se tornar humano de verdade. Sem ela, ele dizia, com aquela linguagem forte dele, os ricos são só porcos cevados, os pobres são asninhos sobrecarregados. Nossa. E os bonitos são papagaios emplumados, por aparência, sem conteúdo. A educação era crucial não só para o indivíduo, mas para a sociedade inteira, para formar cidadãos e governantes sábios, capazes de viver em paz, resolver os problemas com a razão, não com a força. E quando essa educação devia começar? Tinha uma idade certa? O mais cedo possível. A juventude, para o Comênios, era o tempo ideal, como a primavera para plantar. A mente jovem é como cera mole, fácil de moldar. A árvore nova é flexível. Faz sentido. Deixar a mente da criança parada, ociosa, era perigoso, porque aí ela ia tender para o mal. E hábito ruim é muito difícil de corrigir depois. Por isso ele defendia tanto a criação de escolas. Ele chamava de oficinas da humanidade. Oficinas da humanidade, gostei disso. Eram lugares onde esse cultivo podia acontecer de um jeito organizado, eficiente e de preferência em grupo, porque o convívio com os outros estimula, dá exemplo, ensina também. E aí vem uma das ideias mais, bombásticas dele para a época. Essa educação na escola tinha que ser para todos.
O que ele queria dizer com ensinar tudo a todos? Parece impossível. Soa mesmo. Mas não era bem isso. Ah, não. Não era transformar todo mundo em especialista em tudo. Tudo a todos significava dar a todo mundo, menino, menina, rico, pobre, acesso aos fundamentos, aquilo que é essencial para a vida. Ah, tá, os fundamentos. Isso, os pilares. Erudição, entender o mundo, as artes, as línguas, virtude, a formação moral, e piedade, a relação com Deus. O objetivo era formar gente com um entendimento claro, que agisse com prudência e com um coração voltado para Deus. Não importa qual fosse a profissão futura da pessoa. Entendi. Universalizar o acesso à base. Isso era realmente ir contra a maré elitista da educação naquele tempo, né? Totalmente. E como ele propunha reformar as escolas que já existiam, aquelas que ele criticava tanto? Ele acreditava mesmo que dava para mudar e prometia um método que ia deixar o aprendizado mais rápido, mais agradável e mais eficiente. E o segredo para isso? Ordem. Ordem, sim. Do mesmo jeito que o universo, a natureza, até as máquinas complexas como um relógio, tudo funciona com base na ordem, o ensino também precisava disso. Uma organização bem pensada do tempo, dos conteúdos e, principalmente, do método. E onde ele foi buscar o modelo para essa ordem? Na natureza. Na natureza? Esse é um dos pontos mais legais e inovadores dele. Ele dizia, olha como a natureza faz e faz igual na educação. Como assim? Me dá um exemplo. Tipo, a natureza espera o tempo certo para cada coisa, a primavera para plantar, ela prepara a matéria antes, o passarinho faz o ninho antes de botar o ovo, ela foca numa coisa de cada vez, começa pelo que é essencial, o que está dentro, os órgãos antes das penas, vai do geral para o particular, o pintor faz o esboço antes de detalhar. Entendi. E mais, avança aos poucos, sem pular etapa, não para no meio do caminho e evita o que faz mal. É como se a natureza fosse a professora perfeita. Incrível! É quase um manual para aprender de forma orgânica. E como esses princípios viravam prática na sala de aula? Bom, daí saíam umas diretrizes bem concretas, tipo, começar cedo, preparar a mente do aluno antes de ensinar algo novo, despertar o interesse, sabe? Uhum. E sempre do geral por específico, do fácil para o difícil. Não encher o aluno de coisa ao mesmo tempo. Avançar devagar, respeitando o ritmo de cada um. Usar os sentidos o máximo possível, lembra da autópsia? Aprender vendo, fazendo. Focar na utilidade daquilo que se aprende. E ter um método claro, consistente. Para garantir que o aprendizado ficasse mesmo que fosse sólido? Aí ele reforçava. Ensinar só o que é útil e verdadeiro. Abordar sempre os 3 pilares juntos, erudição, virtude e piedade. Construir em cima do que o próprio aluno já entende. Não só fazer repetir o que os outros disseram. Ter certeza que a base está firme antes de avançar. Conectar o saber com o fazer. E praticar muito. Ele até sugeria que os alunos ensinassem uns aos outros. Essa ideia de imitar a natureza e focar na experiência direta parece que era a chave de tudo para ele, né? Ele também pensou em como organizar a estrutura da escola, os níveis. Sim, sim. Ele propôs um sistema bem organizado, com 4 níveis, cada um durando 6 anos. 4 níveis. Primeiro a escola materno, de 0 a 6 anos, que seria em casa mesmo, com a mãe, focada nos sentidos. Depois, a escola comum ou vernácula, dos 6 aos 12, que deveria ter em toda a vila, para todo mundo, ensinando básico na língua materna. Certo. E depois? Aí vinha a escola latina ou ginásio, dos 12 aos 18, nas cidades maiores, para quem ia seguir estudando mais a fundo. O foco era mais nas artes liberais, ciências, línguas clássicas. E, por último, a academia, dos 18 aos 24, que seria regional, tipo uma universidade, com estudos superiores e até viagens para complementar. E ele insistia que todo mundo tinha que passar pela escola comum, né? Mesmo quem fosse para a academia depois. Sim. Isso era fundamentado na visão dele de juntar a sociedade, dar uma base igual para todos. Essa escola comum daria as ferramentas essenciais para a vida. Ler, escrever, contar, cantar, um pouco de história, geografia, ciências, moral, política, até umas noções de trabalhos manuais. Só depois dessa base comum é que cada um seguiria seu caminho conforme a aptidão. Entendi. E nesses níveis mais altos, no ginásio, na academia,
O foco continuava sendo prático. Com certeza. Mesmo na academia, ele queria que os exames avaliassem a capacidade de aplicar o conhecimento, resolver problemas reais de teologia, de medicina, de direito, não só ficar discutindo teoria. Interessante. E sempre, em todos os níveis, a formação da virtude e da piedade era central. Tinha que ser ensinada pelo exemplo dos pais, dos mestres, pela prática constante, por regras claras. A disciplina existia, claro, para corrigir falta grave, tipo desrespeito a Deus, teimosia, orgulho, mas tinha que ser firme com a moral e gentil com a dificuldade de aprender, usando a razão, não só o castigo. É bem marcante essa base religiosa em tudo que ele propõe. Ele até criticava os autores clássicos, os pagãos, na escola, né? Sim, esse talvez seja um dos pontos que hoje gera mais discussão. Ele defendia usar só as escrituras sagradas como base para a formação moral e religiosa. Ele via muito perigo nos autores pagãos em moralidade, ideias erradas sobre Deus, mesmo admitindo que eles escreviam bonito. Mesmo Cícero, Virgílio. Mesmo eles, ele achava que a juventude precisava ser protegida dessas influências, que só adulto já maduro na fé conseguiria filtrar o que era bom ali. Isso mostra o quanto a fé cristã dele e a pedagogia estavam totalmente ligadas, era uma coisa só para ele. Que visão completa, né? Rica e complexa, Comênios realmente surge como alguém que foi moldado pela dificuldade, pela dor, mas que respondeu com uma visão de educação, nossa, super otimista, abrangente e em tanto aspecto revolucionária para a época dele. Aquelas oficinas de humanidade que eles sonhavam tinham um propósito muito alto. Tinham mesmo. Ele acreditava de verdade que com essa educação integral, juntando saber, virtude e fé, dava para formar não só pessoas melhores, mas para reformar a sociedade inteira, tornar o mundo mais justo, mais pacífico, mais voltado para o bem. A obra dele, a Opera Didática Omnia, é um testemunho dessa fé na educação. E pensando nisso tudo, fica uma questão para a gente hoje, né? A gente vive num mundo com outros desafios. Excesso de informação, tudo muito especializado, crise de valores, polarização. Exato. A provocação que fica é: o que a gente pode aprender dessa busca do Comênios por uma formação mais completa, mais holística? Como que a gente pode, hoje, no nosso contexto, resgatar essa ideia de equilibrar o conhecimento técnico, científico, com a formação do caráter, da ética, com a busca por um sentido maior que vá além do agora? É uma boa pergunta. Talvez essa tentativa do Comênios de criar uma sabedoria universal que integrasse todos os lados da experiência humana, talvez ela ainda tenha muito a dizer pra gente sobre como navegar a complexidade do nosso tempo. Fica aí a reflexão.